Então, muito boa noite desta quarta-feira para você que está com a gente aqui no Tendência. Olha que maravilha, né? A, a Helena que produz este programa às vezes nos dá uns presentes assim bem legais, né? E a Helena sempre diz: temos que beber água de todas as fontes, das próximas e das bem distantes, não é? Para trazer aqui, para trocar informações, para nos orientar, gente que vive nos rincões longínquos do Brasil. E é hoje de um rincão bem distante ou de uma terra não muito próxima da gente, lá do estado de Goiás, em Catalão, que está aqui o psicólogo Rafael Metsavá. O Dr. Rafael, né, foi dependente químico e hoje trabalha diretamente com as pessoas dependentes de drogas e faz palestras incríveis, orientando as pessoas, não é, sobre os malefícios, porque afinal de contas, só quem viveu na carne, quem viveu na experiência, quem viveu na alma, esta experiência, não é, que sabe o quanto isto é difícil. Até tem um personagem feito aí pela ex-BBB e excelente atriz, a Grazi Massafera, não é? Que até está voltando agora com essa novela aí na Rede Globo de televisão lá, e ela fez um personagem de uma modelo de passarela que se envolve com crack, e incrível como ela incorporou aquele personagem, e aquilo mostra a destruição que estas coisas causam no ser humano. Pois então, isto é o que vem tratar conosco o psicólogo Rafael Metsavá. Seja bem-vindo! Boa noite, muito obrigado. Agradeço demais o convite, a oportunidade de a gente estar falando sobre esse assunto, porque é um assunto que tem que ser muito falado mesmo, para a gente conseguir diminuir um pouco o preconceito e aumentar as possibilidades, as chances, né, das pessoas procurarem o tratamento, porque a dependência química, ela existe, né, ela é hoje presente em quase todas as famílias do nosso país, mas não é, né, um caminho sem volta. Ela tem tratamento e muitas pessoas estão muito bem hoje, assim como eu, e muitas pessoas que eu conheço que acompanham nossos projetos, devido, né, ao acesso à informação e aos tratamentos que estão disponibilizados para a pessoa que sofre com o uso de drogas. Doutor Rafael, as pessoas, é interessante, não é? Porque eu tive um colega que mora até hoje em São Paulo e trabalha numa emissora de rádio bem conhecida, e ele travou uma batalha contra o alcoolismo muito difícil. E ele dizia que o seguinte: como é que pode uma coisa que no começo nos mata a sede, é delicioso, é gostoso, nos faz felizes, e que com o passar do tempo a gente vai se conscientizando que aquilo nos afasta das pessoas, que aquilo na verdade tolhe as emoções da nossa vida. Isto o álcool. Agora as drogas como cocaína e seus derivados, merla, o crack e tantas outras coisas são muito mais devastadores na área psíquica do corpo e da pessoa do que o álcool, né, inclusive, que também não faz nada bem e leva às outras, né? Como é que esta recuperação é uma coisa bem lenta? Então, a questão da substância, né? Hoje considerado droga é toda aquela substância que altera a nossa mente e nosso humor. A diferença entre elas é só a questão do tempo da devastação, né? Eu costumo dizer em todo lugar que eu passo, né, que o primeiro efeito que você sente quando você usa qualquer tipo de substância é aquela sensação de poder. Então, a droga, a partir do momento que você usou a primeira vez, a sensação que ela vai te dar é de poder, que você pode usar de novo, que você nunca vai viciar, que você nunca vai se tornar um dependente químico. Isso eu estou falando assim, como experiência própria, né? Por ter passado aí 6 anos fazendo uso de crack. E aí, com o passar do tempo, essa mesma substância que te iludiu, dizendo que você não ia se tornar um dependente, ela já passa a agir de outra maneira. Ela começa a fazer você acreditar que você nunca vai conseguir parar, que você nunca vai abandonar o vício. É aí onde a pessoa se entrega, abandona a família, né, abandona a faculdade, filhos, tudo, né, relacionamentos, para viver em função do uso de drogas. E uma coisa que eu costumo dizer, né, isso tudo é uma ilusão.
Então, pare de acreditar nas drogas e acredite mais em você mesmo, porque tem solução. Doutora, o crack, ele teve uma época, inclusive, que se dizia que ele das drogas era do caminho que a pessoa não voltava, né? Que era uma ida sem volta, que o crack era as pessoas ficavam irrecuperáveis. E realmente o senhor é uma raridade, porque dificilmente quem está no crack consegue se livrar dele depois, principalmente do uso contínuo por 6 anos, por ele ser extremamente químico. Ele é o que sobra da cocaína, né? Então, é por isso que a gente faz esse trabalho de conscientização e de levar a informação. Por quê? Porque em 2011, quando eu fui internado, a minha internação foi uma internação de forma involuntária, né? Eu estava morando numa biqueira, depois de eu ter morado 2 anos na rua, e aí eu fui para a clínica de forma involuntária, sem querer, minha família contratou o serviço. Eu não pedi ajuda porque até então, em 2011, a informação que eu tinha é que o crack era a droga da morte. Né? Eu não estou fazendo aqui propaganda para as pessoas que podem usar, que depois, quando quiser parar, para. Não estou aqui para dizer isso. Mas o nosso trabalho... Não vou nem lá incomodar, eu vou morrer mesmo, né? O nosso trabalho é mostrar para as pessoas que estão nessa vida, né? ou melhor, que estão acelerando o processo da morte, que é possível, sim, abandonar o vício, né? Através aí dos recursos que existem de tratamentos, grupos de apoio, né? E mostrar para essas pessoas que é possível. Por isso que nós que passamos por esse caminho, a gente fala que o tempo limpo não importa. O que importa é o dia de hoje. Mas eu costumo sempre dizer o meu tempo limpo para fazer as pessoas acreditar que é possível, sim, ter uma vida após o uso de drogas, né? Abandonar o vício e recuperar, não o tempo que você perdeu, mas o tempo que você ainda tem e poder aproveitar ele da melhor forma possível. Né? O crack é uma droga muito difícil, né, de você abandonar o vício, mas eu não costumo classificar drogas, né? Ela devasta mais rápido, mas qualquer tipo de substância que altera a mente, o humor, que toma o controle, toma a posse da sua vida, já é algo muito perigoso, que não é recomendado para o ser humano. O organismo não foi feito para aguentar esse tipo de substância. Doutor, claro, o senhor não nasceu usando drogas, mas um dia o senhor começou a usar drogas. E esta primeira vez é aquela que está ali, aqueles amigos. Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala muito em amigo da onça. A onça não tem amigo, né? O cara chega lá para fazer um cafuné, ela come o indivíduo mesmo, né? Não tem acordo. Então é o amigo da onça. E aí o senhor achou o seu amigo da onça onde? Era do ciclo próximo das suas amizades? Porque às vezes a gente pensa, não, mas o fulano não tem problema, principalmente os pais, né? Não, mas tá com o coleguinha de aula ali e tal, não tem problema nenhum. Não é bem assim. Não é bem assim. Às vezes o cara já é usuário e acaba, não, mas dá só uma fumadinha. Quantas vezes o cara precisa fumar crack? Quantas vezes precisa consumir para começar a ficar dependente? É pouco, né? Então, o crack ele é uma droga que age mais rápido. Quando eu iniciei o uso, né, é uma coisa assim que é meio raro de acontecer. Eu já iniciei no uso de crack mesmo, né? A primeira droga que eu coloquei na boca, eu coloquei álcool, né, quando eu era adolescente e tal, mas eu não gostei. E aí, com 18 anos, eu experimentei o crack. Agora vamos para rachar, não vamos começar com erva devagarzinho, vamos já lá para o fim da fila. Já vamos, né, já que está tudo, né, vamos dizer assim, entre aspas, perdido, né, para não falar outra palavra, vamos por esse aqui. E aí eu iniciei o uso de crack e não foi da forma que eles falam, né, que na primeira, segunda vez você já se torna um dependente. É justamente aquela coisa que eu falei anterior aí. Ela te dá uma sensação de poder que você nunca vai imaginar. A primeira coisa que eu pensei quando eu usei crack, né, pensei assim, como que pessoas vão morar debaixo da ponte, de viadutos, como é que pessoas abandonam famílias, vendem as coisas por causa de uma substância como essa? Ali já era a droga me manipulando, falando que eu podia. Então, tipo assim, eu fiz o uso num dia, depois de um mês usei de novo,
Aí depois vai se tornando assim, com mais frequência, vem algumas frustrações e você vai aumentando a dosagem, porque você não consegue mais aquela sensação que você teve na primeira vez, né? Assim como todas as outras drogas, a tendência é você aumentar a dosagem e é onde está o risco, né? Porque aí ela já começa a te enganar, falando que você nunca vai viciar, e a hora que você vê, se encontra na situação aí do pessoal igual da Cracolândia, igual eu estava aqui na minha cidade também. Quais são os efeitos colaterais imediatos do crack que o senhor foi usuário no corpo de qualquer pessoa? Quais são as operações vitais que ficam imediatamente prejudicadas? Começou a usar, logo ali vai ter problema. Pulmão, libido, o que vai desaparecendo? A circulação de sangue? Então, ele vai contaminando todo o corpo, né? Vai espalhando por todo o corpo. Tem gente que pensa assim, é inalado e tal, né? Mas tudo que você coloca para dentro do seu corpo, ele não sai 100%. Então, fica aquele tanto de resina ali, tanto de porcaria né, do restoio ali da cocaína, vamos dizer assim, e já vai entrando na corrente sanguínea e vai espalhando. Eu, por exemplo, eu comecei a ter manchas pelas pernas, né? Eu acho que devido à circulação, a audição ficava muito aguçada também, então, tipo assim, ficava muito sensível. E quando eu fazia o uso e quando eu estava sem o uso, né, que era raramente, a partir do momento que eu me tornei dependente, já não funcionava mais a audição e a visão. E o ser humano ele é muito subjetivo, então esses são os sintomas que eu senti. Mas pode ser que tenha outras reações diferentes. Quando usava, ficava com olhos de águia e ouvido de gato. Deixar sair ali o efeito da droga, ficava com surdo e quase cego. Que absurdo, né? Então, no caso, eu quando usava, aumentava demais a sensibilidade. Se eu estivesse do lado de uma rua, assim, e uma formiga caminhasse lá do outro lado, eu escutava. Então é por isso que vem aquela sensação, aquela paranoia de perseguição, aquela mania de perseguição, né? E quando você está sem o uso, gerava pânico, né? Essas são os sintomas que eu senti, né? Era uma coisa assim horrível, horrível. Mas aí junta aquela sensação, o prazer que ela dá, né? Porque a droga também ela dá o prazer e aí fica aquela, né? Você aceita passar por tudo isso para poder sentir o prazer, né, que ela dá. Que loucura. E aí a sua família um dia cansou, disse, não, chega, não vai ter mais acordo agora, agora nós vamos lá e vamos juntar o Rafael lá, botar na Kombi da clínica e terminou, vamos internar, e aí não tem, não quer, e vai ser internado e vai ser salvo disto. E em que momento a pessoa que está viciada, porque no primeiro momento a maioria das pessoas fica irritada, fica brava com quem vai ali buscar, o cara tá me tirando da minha região do prazer, eu tô legal, aqui é a Cracolândia, né? O cara tá feliz ali, né? Para ele tá bem, o parente vai lá ou as autoridades vão, ele não quer ir embora dali, porque para ele aquilo está bom. Como é que foi para o senhor essa sensação assim? Os primeiros 10 dias sem a droga é penoso. Nossa, é uma coisa assim, para você ter uma noção, quando eu cheguei no centro de reabilitação, a primeira coisa, eu fiquei dormindo um tempo, né, porque eles me buscaram a força lá, me deram um remédio e tal, e eu tava já, eu acho que uma semana ligado, né, sob efeito de droga, 24 horas, aquela coisa e tal. Nossa. Então, tipo assim, eu dormi uns 2 dias quando eu cheguei, né, e aí, a hora que eu acordei, que eu olhei pro lado, assim, que eu pensei assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui no meio desse povo, gente? Aqui não é meu lugar, não. Ou seja, até ali, né, naquela situação que eu cheguei, de ser levado à força, eu ainda era manipulado pela substância com a ideia de que quando eu quiser eu paro. Eu tentei parar muitas vezes, não tive sucesso, sozinho, né? E aí foi onde eu pensei, não vou dar conta nunca. Quando eu fui para a clínica, que eu olhava para o lado, que eu sabia que eu não ia conseguir, né? Tem aquela questão da síndrome de abstinência demorada, que dói, é dolorido de uma forma que não tem noção, sabe? É só quem passa mesmo para saber, sabe? É como se fosse saber. O ar que a gente respira, né? Aquela coisa
você precisa, seu corpo pede, e você olha para o lado e pensa assim, não vou conseguir hoje, não vai ter. É uma coisa assim, né, extremamente dolorida, né? Eu sofri demais, não só nos primeiros 10 dias, eu sofri nos primeiros 2, 3 meses, né, tentando arrumar algum jeito de ir embora, também sem, né, Sempre a deu olho no muro, na permissão. porta da saída do seu consigo. Que coisa. Pensa de tudo. Aí lá onde eu nunca tinha fumado cigarro na vida, e aí, como não tinha crack lá, né? O pessoal podia fumar cigarro, eu acabei Vou fumar um careta. pedindo. Aí fumar o careta, né? Comecei a fumar os caretas lá dentro do centro de Ah, reabilitação. E aquilo assim, bem compulsivo, comendo tudo que aparecia também nas refeições, né? A pessoa deixava no prato, assim, eu ia lá, ah, pegava, porque é aquela coisa assim, né? É a compulsão, né? Você a precisa compulsão. satisfazer aquilo ali que o corpo está pedindo, e é triste demais, é dolorido demais. Pessoal que estava lá com álcool também, nossa, a abstinência do álcool também é muito dolorida, né? E eu É pensava assim, gente, complicada. eu pensava seriamente em morrer ali dentro, porque é dolorido, é muito dolorido, é muito sofrido você entrar no processo de reabilitação, principalmente contra a sua vontade, né? Quando eu ainda não tinha aquela consciência que eu precisava. Muitas pessoas, elas apelam, inclusive, para o suicídio, não é? Quando é que se dá isso? Por se às vezes o usuário, não é? O usuário mesmo já, quantos já se ouviu falar, né? A pessoa vai na janela do apartamento e pula do 10º andar, se joga na frente de um carro, se dá um tiro e aí deixa uma carta dizendo que por causa das drogas, em detrimento e tal. Quer dizer, chega nesse ponto da pessoa ficar tão desesperançoso, tão desesperado, da droga não dá mais conta de trazer aquela sensação de poder e aquele prazer, a ponto da pessoa então se matar, porque se fumar um charuto não vai resolver mais da droga, então aí vem o suicídio. Isso. O que acontece? Né? Aí eu volto na questão do nosso trabalho de conscientização e, né, espalhar informação. As pessoas têm mania de olhar o dependente químico como uma pessoa que escolheu aquela vida ali, né? E hoje a gente sabe, estudos comprovam que não é escolha. Vem desde o desenvolvimento, o contexto, o ambiente em que a pessoa está inserida, né? E aí, o que acontece? Tem muita gente que vai abordar um dependente químico, vamos supor, um familiar, por exemplo, e aí vem com aquela questão assim: eu vou dar um choque de realidade nele, vou falar tudo que ele precisa ouvir, que ele tem que ouvir, não estou nem se ele ficar com raiva de mim. Quando a pessoa aborda o dependente químico dessa maneira, o dependente ele não vai ficar com raiva de quem está falando as coisas para ele. Ele vai ficar ele vai ficar mais frustrado ainda com ele mesmo por ter gerado todo aquele momento ali, aquela situação. Então a tendência é ou buscar mais droga para aliviar aquela sensação de frustração ali, ou acabar de vez com o problema, e a única saída que ele encontra é tentando contra a própria vida. Então, isso É eu já encerrar a vida. presenciei, demais. Eu já passei com meus pacientes que eu acompanhava aqui na clínica. Então, é muito custoso essa questão, por quê? Porque nós temos que entender que o dependente químico é uma pessoa que está adoecida e que ele precisa ser acolhido, não julgado, né? E nem, vamos dizer assim, né, humilhado. Isso tudo a droga e a rua já faz com ele, né? Ele precisa de Já braços faz e com a pessoa. sim. Doutor Jefferson, perdão, doutor Rafael, na verdade, hoje, quem é mais suscetível ao encontro com as drogas, mais ou menos que faixa etária de idade, eu não digo nem social, porque isso já rompeu todas as barreiras sociais, né? Não tem mais isso. Mas assim, o crack está muito presente hoje junto ao adolescente brasileiro, homens e mulheres ainda jovens, abaixo da linha dos 20 anos, ou estamos aí com a pandemia de drogadição geral? Então, e é muito importante a gente falar sobre isso, porque hoje eu acompanho crianças de 11 anos que já estão em tratamento em centro de reabilitação involuntário, né? Cura. Então, para uma criança estar se tratando,
né, com 11 anos, quer dizer que o uso já iniciou bem antes, né, bem antes, para ela chegar ao ponto de precisar de um tratamento, é porque a coisa já está um pouquinho mais grave. Então, o que acontece? Hoje, o mercado, né, vamos falar assim, de substâncias, né, ele é muito atrativo, né, para adolescentes, crianças. Hoje você vê esses narguilé da vida, pessoal soltando fumaça, você olha em qualquer lugar que você passa, né, aquele tanto de gente concentrada, você pode olhar que tem uma criança no meio. Tem aquela porcaria ali. Tem o tal do Viper também, que eles andam, um cigarrinho eletrônico, aquela coisa toda, você entendeu? Isso acaba seduzindo, você vê isso, essências, sabores, e acaba seduzindo esse público aí mais, vamos dizer assim, precoce, né? Dessa faixa etária de idade aí de 9, 8, 10 anos, e na hora que vê, ela começa ali e tal, e sempre quer uma onda maior. Não estou dizendo que é uma porta de entrada, mas é praticamente o que acontece, né? Começa ali, e aí a hora que vê, vai passando para outros tipos de substâncias, incluindo ali no meio, fazendo mesclados, essas coisas todas, e acaba chegando nessas substâncias que devastam a vida do indivíduo com mais velocidade, né? Uma velocidade maior. Sim. Sim. O senhor falou agora que crianças com 11 anos. E aí um dia eu estava vendo uma entrevista de um médico paulista e também de educadores de várias partes do Brasil que faziam uma live que uma TV reproduzia. E aí daqui a pouco um pai convidado para estar lá disse: olha, e bem como eu também, tenho filhos e graças a Deus os meus filhos não têm contato com as drogas assim jovens, 11 anos. O senhor, quando foi ter contato com as drogas, já era um homem feito. Mas agora, quando criança, o pai e a mãe não percebem ou existe aí uma falha, uma deficiência na composição familiar, falta de observância dos pais? Porque, afinal de contas, uma criança de 11 anos usando crack, tudo que ela não é normal, né, doutora? Fica visível isso, né? Que alguma coisa não vai bem. E além do dinheiro que isso custa, né? Geralmente, né, as crianças que já estão nessas drogas mais devastadoras, né, essas tipo cocaína, o crack, são crianças que, né, a maioria, não estou dizendo todas, que cresceram num ambiente onde é muito presente esse tipo de substância. Tem a droga. Né? Então não quer dizer que ele aprendeu a usar ali dentro de casa, porque quem usa não quer que seu filho passe por isso. Mas como é num ambiente ali onde a substância está presente, a tendência é ela achar uma coisa normal e reproduzir, né, em outros ambientes. Né? Quando alguém oferece e tal, é como se fosse algo normal, me dá aí, eu quero. Né? Isso aqui é bom, não sei o que e tal. E aí vem aquele perigo que eu falei no início, né? A sensação de poder. A pessoa pensa que nunca vai ficar do jeito que o Rafael ficou quando ele foi para o centro de reabilitação. Ele vai fazendo uso mais vezes, aumentando a frequência, aumentando a dosagem. E, infelizmente, essas crianças que cresceram nesses tipos de ambientes, né, se tornam usuários igual eu fui na época dos meus tempos de drogadição, infelizmente. E, doutor Rafael, quem é o vilão maior nesta família do prazer mortal? A cocaína, a balinha, o ácido, a própria merla, que é uma parenta do crack, o crack, a maconha, porque a maconha é inocente, né? A maconha, os médicos às vezes, a maconha, a droga é inocente, a droga que, não, capaz, até é bom para o pulmão, mas na maioria dos casos, não foi no seu caso, que já foi logo pro fortão, mas na maioria dos casos o cara fumava um baseado, depois ele vai lá na rave e toma aquela balinha, depois tem aquele, né, o selinho, aquele que é o ácido, bota na boca, né, o docinho, e ele vai indo, e daqui a pouco ele é uma farmácia ambulante. Recupera bem uma pessoa que começou, por exemplo, com 11 anos a usar drogas. Agora o cara está com 21, 22. Consegue recuperar bem ou fica sequelas? Então, a probabilidade de recuperação ela é muito grande.
né? Hoje nós temos uma cultura no nosso país em dizer que a pessoa se tornou usuário de droga e acabou, né? Não serve mais para a sociedade. E a gente está conseguindo mostrar que isso é diferente, né? Que não é bem assim. Não, é Nós somos verdade. produtivos, sim, né? Nós somos produtivos, nós podemos fazer o bem para a sociedade também, e nós podemos colaborar com o andamento positivo da sociedade. Então, o que acontece? O maior vilão de todos não é nem a substância, é a ignorância, né? Tem pessoas que, tem que legalizar a maconha, porque é isso, aquilo, né? Tá aí essa briga aí nesse PL 399 aí, eu não sei, esse pessoal Eu querer acho que não tem que legalizar. legalizar. Eu penso. Então, quem pensa assim, geralmente não tem um filho igual eu fui, né? Geralmente não, só vai mudar a opinião quando sentir na pele, né, o que um usuário de droga passa. Eu não estou dizendo usuário de crack, cocaína, eu estou dizendo qualquer um, porque hoje você olha aí pessoas que, vamos supor, eu tenho pacientes na faixa etária de 25, 24 anos, que o único problema dele é o álcool, né? O álcool já prejudicou. Então, para a gente falar sobre legalização, a gente tem que falar sobre o quê? Sobre organismos, né? Só que como que eu vou dizer o que um cidadão pode ou não pagar para ver, né? Qual substância que é adequada para cada cidadão? Eu, por exemplo, eu usei crack 6 anos, eu estava morando na rua, vendendo de tudo, fazendo tudo, me prostituindo para poder usar. Eu conheço pessoas que usam tem 20 anos e levam uma vida praticamente assim, de um cidadão como todo mundo acha que deve ser. Uma pessoa que trabalha, você entendeu? Uma pessoa que produz e que não dá trabalho. Então, essa é a cultura que a gente tem que destruir, né? Que não é esperar que ver que a pessoa precisa de ajuda só quando ela está dando trabalho. Não quer dizer que ela está trabalhando ali, que ela está, né, fazendo tudo de acordo com o que a sociedade quer, que ela não esteja em Que ela sofrimento, está bem. que ela está bem, né? Não quer dizer que ela posta uma foto linda nas redes sociais, né, com aquele sorriso estampado, mas por trás tem uma prisão imensa ali, uma Um corrente sofrimento imensa enorme. de sofrimento, você É. entendeu? Então, tipo, nós temos que procurar o bem-estar do cidadão, né? Não olhar assim para ele só quando está numa rua, está subtraindo objetos, né, pertences de outras pessoas para poder sustentar o vício. E eu creio que nós estamos Eu já conseguindo. soube de história de pessoas que o cidadão foi lá naquelas lojas, as sexy shoppings tem isso, pessoal, às vezes gostam das algemas, né? O cara chegou lá, comprou um algema, isso aqui, em Canoas, comprou um algema, botou no braço, se algemou, mandou pôr na casa dele um gancho na parede, se algemou. Aí um amigo disse assim, cara, mas se acontecer alguma coisa, se pegar fogo, tu tiver que sair. Não, isto aí é muito azar. Agora, se tu não levar esta chave embora, hoje daqui eu levanto da cama e vou-me embora pra boca comprar droga, mas tu não tá fazendo o tratamento de sintomas, eu conheço a minha fraqueza. Esse se livrou, mas neste sofrimento, a pessoa algemado. Se algemou. Então, Ele mesmo tomou essa decisão. Disse, não, eu me tranco aqui, não vou. Que loucura. com certeza. Existe isso, quando a pessoa está naquele momento de lucidez, eu vou fraquejar. E aí a pessoa toma uma providência drástica dessa consigo mesma. Essa questão, é igual eu falei a questão, né, de olhar para a pessoa que está sofrendo com o uso de qualquer substância só apenas quando ela, né, está dando trabalho ou incomodando alguém. A gente tem que olhar para o outro em qualquer É. hora, em qualquer fase que ele esteja, né, em sofrimento. Vamos supor, igual, a diferença entre uma pessoa que está tentando abandonar o vício e uma pessoa que está tentando perder o peso, né, é simplesmente o que é proibido e o que não é, né? O que é lícito ou o que não é. Mas o sofrimento é o mesmo. Então a gente tem que olhar para essas pessoas da mesma forma, né? É uma luta constante, né? A pessoa que está tentando deixar o doce, a pessoa que está tentando emagrecer, é da mesma forma a pessoa que está tentando abandonar o vício. Aqui você citou esse exemplo da algema. Eu tenho um vizinho lá perto de casa que ele tranca a casa e joga a chave para fora. Você entendeu? Então, tipo assim, nós todos. Ele se tranca e joga lá de fora e fala que não vai sair enquanto a fissura não passar.
Então, isso são exemplos, né, que a sociedade tem que entender que a pessoa está em sofrimento e que não aguenta aquela vida ali mais. Que ela precisa de quê? Apoio, ajuda, né? E para poder lidar com essa questão e sair desse sofrimento de alguma forma. Esse é o desespero, né? Oh, não aguento mais, mas não sei o que eu faço. O tratamento é caro, não tem condições, né? E ele se tranca e joga a chave para fora. Aí fica um tempo bom, né? Nós levamos comida para ele, e tal. E aí depois, a hora que passa certo, né? Aí ele tenta levar uma vida normal de volta. Só que o preconceito é grande demais. Nós moramos numa cidade pequena aqui de 120 mil habitantes. Então todo mundo já sabe quem usa, quem não usa, quem trai marido, quem trai esposa, que é tudo assim. Então fica difícil mesmo. Todo mundo se conhece, o segredo não existe. Você entendeu? É tudo assim. Ah, Então, a pessoa tenta retornar à vida dela, não consegue arrumar um emprego, parece que continua levando a mesma vida de merda, só que sem a substância, e acaba é, voltando a recorrer ao uso de substância. Isso que é muito triste, sabe? muito triste. Já nos dirigindo para o finalzinho, que é uma pena, teríamos tanto para falar, lhe pergunto: homens e mulheres, as sensações, os estragos, as facilidades para entrar e as dificuldades para sair são as mesmas? É tão devastador em meninos quanto é em meninas, em homens mais amadurecidos, homens já adultos, ou em mulheres? O pessoal da terceira idade já caiu no crack também? Já que tem da mesma forma que o ser humano ele pode se autopromover e conquistar tudo que ele almeja, independente da idade, se ele está velho, né? Não vou dizer velho, assim, não, uma idade mais avançada, ele também pode se Uhum. autodestruir nessa idade mais avançada. Então a questão é o seguinte: o ser humano ele é muito subjetivo, a questão do funcionamento, do mecanismo do corpo, né? E isso vai depender da quantidade que ele vai usar, a frequência, né? E quando ele vai começar. Claro que uma pessoa que inicia numa idade mais avançada, ela é mais rápida ainda a devastação, porque, né, o organismo É já não mais. está tão, né, não tá tão forte assim mais, já não está Já respondendo está na da, curva descendente, né? Já da isso, recomposição celular, né? já tá no toboágua ali descendo já para cair na piscina, vamos dizer assim. É, Então, assim, já é. não tem como com as mãos segurar do lado mais. E aí ainda Não começa a tem, não fazer outra tem. substância, né? É onde, né, vai mais rápido. Mas a droga, ela não foi, é igual eu repito, ela não foi, o organismo não foi feito para tolerar esse tipo de substância na qual nós tratamos aqui, até mesmo os medicamentos, né, os remédios. Tem muitas pessoas que É. são encaminhadas para o centro de reabilitação por causa de Zolpidem, por causa de, né, vários remédios aí que acabam A deixando as pessoas velha, a velha, a velha hipocondria. É assim que começa com os remédios, né? com certeza. E é uma coisa muito perigosa também, porque tem gente que vai para o centro de reabilitação e às vezes o centro não é tão adequado assim, né? E começa a fazer a substituição da substância, né? Começa a dar remédios para dormir em excesso, né? Em excesso, vamos dizer assim, numa quantidade maior. A pessoa sai do vício do E álcool, entra do no outro. crack, da cocaína e volta, né? Sai da clínica com vício em remédio. Então, assim, o tratamento ele é muito Antes, complexo. antes usava crack, agora tá viciado em ansiolítico. Em ansiolítico, você entendeu? Esse é o Então, tipo problema. assim, por isso que é importante esses grupos de apoio, é importante, né, fazer a caminhada da melhor forma possível, né, de se envolver com pessoas que estão no mesmo propósito, né, e aguentar, vai praticar um esporte, vai, né, praticar leitura. No dia 26 de junho agora, nós arrecadamos aqui, ó, o pessoal do nosso grupo Movimento, que nós temos aqui em Catalão, mas ele já, né, está em todo o território brasileiro. Nós arrecadamos livros para doar para os centros terapêuticos, né, para incentivar a leitura lá dentro. Eu fui ler meu primeiro livro dentro de um centro terapêutico, né, quando eu fui internado em Que 2011, eu nunca coisa. tinha lido um livro inteiro. Então, assim, hoje eu já li mais de 300 livros, né, tomei o gosto. Então, tudo quanto é recurso que vai afastar o indivíduo do uso de substância é válido. Doutor
Rafael, doutor Rafael Metsa. Isso, acertei? Metsavá. Metsavá, isto, agora sim. Origem É um nome. É um nome bonito, é um nome bonito. Metsavá é um nome bonito. É, então, doutor Rafael, o que eu tenho para lhe dizer? Que é um prazer enorme, o senhor aí na distante Catalão, eu aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul, então em Imbé, e o senhor aí em Catalão. Eu só tenho para lhe dizer que quando para estas paragens do Rio Grande o senhor vier, que faça-nos, por favor, uma visita, não é? E que está de parabéns pela sua resiliência, por ter se salvo desta praga, por ter aproveitado esta iniciativa familiar que lhe arranca ferros do vício, e que o senhor tem pureza de coração e luz de alma para entender que seria bom, respirou fundo. E a senhora, sua mãe, com certeza comemora o seu aniversário 2 vezes, né? No dia que o senhor saiu lá daquela rua e no dia que ela lhe deu a luz. Meus parabéns ao senhor, a toda a sua família, e lhe dizer que não tenha dúvida, que bom que tivéssemos mais 1 milhão igual ao senhor na Terra. A gente já ia ficar bem melhorzinho, mas não temos. Mas nós vamos ter, né? Eu quero agradecer o convite, né, de estar participando aqui, de poder falar sobre um assunto tão importante. Quero dizer para vocês que eu estou à disposição. Nós voltaremos. Né, eu vou sim fazer uma visita, eu vou entrar em contato com vocês. Inclusive, você falou sobre a questão da data, né, que minha mãe comemora 2 aniversários, né? Eu quero dizer para vocês que domingo agora eu estou completando 10 anos de sobriedade, no dia 29 de agosto. E eu queria mandar um abraço para todas as famílias que assistem isso aqui agora, para não desistirem do seu ente querido que está sofrendo com o uso de drogas. Porque é possível sim, foque no que é positivo, porque vai dar certo. Mas tem que insistir muito. Da mesma forma que a gente insiste para vencer na vida de outras formas, conseguir ser aquele profissional que a gente quer, um médico, um psicólogo, um advogado, qualquer coisa que seja, para a gente abandonar o vício e retomar a vida, tem que ter muita insistência também. Então, eu peço assim, eu clamo, por favor, não desista do ser especial que o seu ente é, né? E se agarre em coisas positivas que nós vamos conseguir chegar lá e vai ter 1 milhão, 2 milhões de pessoas, né, que vai estar espalhando essa mensagem aí, graças à oportunidade, né, de meios de comunicação igual de vocês, do Tendência, né, que abrem as portas para a gente levar essa mensagem de positividade para todas as famílias que estão sofrendo com uso de drogas. Então, quando vocês verem as estatísticas de recuperação aumentando para o lado positivo, vocês podem ter certeza que tem um dedinho de vocês aí, muito importante, né, que está salvando a nossa sociedade. Com certeza nós vamos conseguir chegar nos objetivos que nós queremos. Se Deus quiser, um grande abraço à distância e um beijo, até a próxima, e um abraço a todos e feliz aniversário, comemore no domingo, tome uma guaraná, uma água mineral, respire fundo e batalha vencida. Até a próxima, doutor Rafael Metsavá. Fica com Deus, que Deus abençoe a todos vocês aí. Amém. Então foi ele, o Dr. Rafael Metsavá, lá da distante Catalão, na fronteira do estado de Minas Gerais. É de lá que vem esta pessoa tão útil, esta pessoa tão necessária para a nossa sociedade, para o nosso desenvolvimento, não é? Isto é uma coisa, é um dom, é uma questão fantástica, né? Ele teve 6 anos mergulhado nas drogas, volta e hoje é um combatente, ajudando para que as pessoas também possam atingir este patamar de sucesso. Atingiu. Rafael Metsavá, psicólogo lá de Catalão, na fronteira de Goiás com as Minas Gerais. Um grande abraço. Volta aqui, não é? Aqui na nossa região nós também temos o doutor Giovanni, a Giovanni também, né? Giovanni Piano. Pessoa, né? Quanta gente interessante lutando pelas pessoas, né? Que coisa boa.
Vamos ter que fazer aí um encontro, uma hora aqui no Tendência Entrevista, do Giovanni Piano, nosso amigo de Capão da Canoa, com o Rafael Metzavá, para a gente falar das boas coisas das pessoas. Um abraço, Giovanni. Vamos lá para a previsão do tempo? Lá o mapa. Então, olha só. Hoje, né, o dia foi como você já viu aí. Tivemos uma temperatura de 20 graus, não é? 17 a 22 graus nesta quarta-feira, ainda chuvosa, com raios e, né, trovões por aí, não é? E amanhã, na quinta-feira, sim, olha, 14 a mínima, 16 a máxima e chove de 7 a 90 milímetros. É uma loucura, muita chuva. Água no Rio Grande do Sul, choveu 60 milímetros na terça-feira passada em Pelotas. Olha só, é muita água, né? Então está chovendo bastante, um calor atípico, fora de que nos traz de verão maluco e aí causa essas monções. Então já sabe, né? 90% a possibilidade de chuva, vai chover muito. Então se você for sair de casa na quinta-feira, já sabe, leve a sua capa de chuva, o seu guarda. Não espere pelo sol, porque ele não se fará presente, segundo o Serviço de Meteorologia, e segundo está mostrando no mapa. E é isso, gente. Um grande abraço para você que esteve conosco até agora, e vamos agradecer ao WebSul Telecom, que nos leva até a sua casa com toda esta garantia, esta qualidade técnica dos profissionais desta empresa daqui e que faz este excelente trabalho, o WebSul Telecom. Então, que maravilha, né? Já sabe, se precisar de boa internet, de boa transmissão de dados na sua empresa, porque hoje em dia o mundo está muito rápido e a transmissão de dados deve ser feita de maneira com que não haja riscos de queda. E a WebSul Telecom tem alta velocidade, qualidade e segurança técnica. E por falar em segurança, também com excelentes equipamentos na parte técnica e eletrônica, excelentes profissionais, excelentes viaturas para chegar rapidinho onde for necessário, é a Sindapa Tramandaí e Imbé. Com excelentes equipamentos de monitoramento eletrônico, a Sindapa garante que você tenha a melhor segurança disponível possível da atualidade aqui na nossa região, em Tramandaí e Imbé, aí na sua casa ou na sua empresa. Fique seguro, não brinque com a sua segurança. Em Tramandaí ou em Imbé, já sabe, segurança é Sindapa, Tramandaí e Imbé. Não se engane, Sindapa. Os melhores profissionais, os melhores equipamentos para a melhor segurança da sua casa e também da sua empresa, já sabe, Sindapa. Para ter segurança de que você vai chegar naquele batizado, né? Claro que hoje em dia o batizado deve ser feito com pouquíssimas pessoas, mas vai lá batizar a criança, tem que registrar. Vai tirar uma foto do encontro com o familiar que está se recuperando? Tem que ter a segurança de que a foto vai ficar boa. Pode ser com o celular, ou pode ser com aquela excelente profissional máquina que você tenha, né, para filmar, ou uma máquina fotográfica, que são a mesma coisa hoje em dia. A Profimáquina Dr. Flores, na nossa capital, em Porto Alegre, garante que você se saia muito bem. Lá vai ser feita uma manutenção que vai deixar o seu equipamento, tanto de filmagem quanto de fotografia, em excelentes condições. Profimac, na rua Dr. Flores, em Porto Alegre, está no rodapé do vídeo. É só você ligar e marcar uma hora com o Valdeci e a sua equipe lá na Dr. Flores. E quando for para tratar da sua aparência, não brinque, não perca seu tempo, olha, tentando muitas vezes achar soluções incompatíveis, que não fica legal. Julius Hair, claro, o Julinho, Julius Hair cabeleireiro. O Julinho vai tratar você com certeza com muito carinho, com muita competência e com muita técnica. Ele que já cuida da boa apresentação das pessoas aqui da nossa região do litoral há mais de 30 anos. O Júlio vem cuidando da nossa boa aparência. Então entregue-se a ele, que ele vai cortar o seu cabelo, que ele vai te fazer um tratamento no cabelo e você vai sair muito satisfeito. Está no rodapé do vídeo, não brinque com a sua aparência. Julius Hair. Vai lá, marca um horário com o Julinho e vai sair de lá muito satisfeito. Se você vai trabalhar e o seu pet não está ficando feliz em casa, já sabe.
Ora, você tem que deixá-lo lá nas Sopatas. Você liga para lá, também está no rodapé, manda chamar eles, eles vão em casa, buscam o seu pet e ele vai lá, é tosado, toma banho. Se tiver que passar o dia na creche. Se você for trabalhar, ele pode passar lá, né, o dia na creche, à tardinha ele volta no carro das Sopatas para casa. Se você for viajar, da mesma forma. Ele fica lá no hotelzinho das Sopatas. E se fizer parte do clubinho das Sopatas, ele usa os melhores serviços e os melhores produtos e você paga menos por isso. Então é isso, Sopatas, no rodapé, preste atenção e ligue lá e marque para o seu pet ser atendido ou para ser buscado para ficar lá enquanto você trabalha ou enquanto você for viajar. Sua casa não está com uma boa aparência? Aí não é o Júlio, aí já é quem? Ribeiro. O Júlio cuida do cabelo, o Ribeiro da sua parede. É isso, Ribeiro Tintas, cores incríveis, em Tramandaí e Imbé, não erre nas cores da sua casa. Ribeiro Tintas, excelente, extraordinário. Passe lá na Fernandes Bastos ou aqui em Imbé, na Paraguaçu, já sabe, Ribeiro Tintas. E nós, claro, voltaremos quando for sexta-feira, aqui nesta faixa das 18, no Tendência Entrevista. Amanhã, quinta-feira, a doutora Carlota Bertoli e as dicas de direito. E que maravilha, né? Então, é isso. Um grande beijo a todos, não é? Mais uma vez, um abraço muito forte ao doutor Rafael Metzavá, que nos atendeu lá na distante Catalão, no estado de Goiás, quase nas Minas Gerais, para nos trazer essa mensagem tão legal que nos trouxe ele hoje. Um grande abraço e até sexta.